Olá, tudo bom? Nessa Live Express de hoje eu vou estar falando sobre quais são os sinais de que talvez você esteja com a sua aura mapear, fazer um autodiagnóstico para que você possa se transformar. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico especializado em apometria e reprogramação mental. Eu te convido a você trilhar esse cenário de autopercepção para a sua tomada de clareza, de autoconhecimento. Então já convido seus amigos, seu companheiro, você mulher empreendedora, você mulher empresária, a você trilhar esse cenário de tomada de consciência para que você possa trazer mais clareza mental, emocional e, acima de tudo, espiritual. Ok? Vem comigo para essa Live Express de hoje. Bom, ontem eu comecei a explicar na Live Express de ontem sobre o que é o campo áurico, o que é a base disso e situações práticas do dia a dia, tá? Então, com isso, eu comecei a fazer uma introdução leve e prática do cenário da situação, ok? Hoje eu vou estar começando a aprofundar sobre quando que você deve perceber que o seu campo áurico está comprometido. Primeiro ponto, quando ocorre cansaço constante. Sabe aquele cansaço que não tem explicação? Olá, Wanda, tudo bom? Seja muito bem-vinda aqui na Live Express. Sabe aquela situação onde você sente um cansaço sem motivação lógica? Uma coisa é você ter passado um dia inteiro de atividades, um dia inteiro de ações, atitudes, de trabalho, seja ele físico ou mental. Outra coisa é você ter um cansaço sem uma explicação lógica. E aí você acaba tendo uma sensação de um cansaço constante. Eu vou dar um exemplo só para você mapear e entender isso. Eu atendi um rapaz que ele dormia em torno de 12 horas por noite. E às vezes ele até dormia até a mais durante o dia. Mas ele continuava sempre cansado, sempre esgotado, sempre estafado. Quando eu fui ver o caso dele, eu identifiquei que tinha ali personalidades intrusas. Eu fui ver que tinha ali um campo de obsessão espiritual. E aí, nesse campo desse rapaz, eu percebi que esse campo de obsessores espirituais que estavam ali gerando uma drenagem energética, eles estavam se alimentando do ectoplasma dele, eles estavam se alimentando de todo o campo energético dele, e ele não tinha consciência disso. E aí, quando eu fui identificar, eu percebi que tinham ali formas de pensamento dele, que era dele, tinham padrões de automagia, eu percebi que tinham esses obsessores que estavam drenando o ectoplasma dele, e isso estava comprometendo o campo áurico dele. Você que está chegando aqui, seja muito bem-vinda. Você, mulher empreendedora, seja muito bem-vinda. Eu sou Daniel Râmido e eu converso com você. Você que trabalha todos os dias, tem uma empresa, empreende e você busca cada vez mais elevar o seu nível de conhecimento, de consciência espiritual e autodefesa energética. Então fica comigo nessa live e eu te peço que você já me siga para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse para o seu despertar. Hoje eu estou falando sobre sinais de aura fraca, tá? Então eu comecei falando sobre o cenário do cansaço constante. Então, esse rapaz que eu estava me referindo, ele tinha um cansaço que ele dormia 12 horas por dia. Ele dormia, às vezes, até 4 horas a mais à tarde nos finais de semana e ele não conseguia descansar. O campo áurico dele estava extremamente enfraquecido. Por quê? Porque existia obsessão espiritual externa. Existiam interferências de um quadro obsessor pesado no campo dele, que estava vampirizando o campo energético dele. Na hora que, na primeira sessão de apometria, a gente encapsulou esses obsessores, cortou a ligação, cortou o link das larvas astrais e dos miasmas, e encaminhou tudo isso. Imediatamente ele percebeu isso, depois de 48 horas, após eu ter feito esse trabalho, e ele ficou assim incrivelmente transformado. É uma coisa assim tão impressionante que até eu, que já sou acostumado com isso, eu fiquei
impactado, entende? Na primeira sessão, tem casos que às vezes o processo ele acontece num tratamento de 3 a 6 sessões em diante. No caso dele foi na primeira sessão, entendeu? E a apometria somática é isso, ela traz um cenário de transformação a partir da primeira sessão. Inclusive, eu quero te convidar para você vir participar de um trabalho voluntário social que eu vou estar fazendo na segunda-feira, com uma energia de troca simbólica de apenas R$ 40. Nesse trabalho, eu vou estar fazendo uma meditação ativa, vou estar ajudando você a chacoalhar o seu corpo, soltar as couraças e, junto com isso, uma correção apométrica com um grupo VIP limitado de 20 pessoas. São apenas 20 vagas e as vagas já estão abertas lá no meu grupo de aviso. Você precisa entrar agora lá no meu grupo de aviso para que você possa ter as informações sobre isso, tá bom? Ou você pode falar comigo no particular, no direct, e falar assim, Daniel, eu quero informações sobre o seu trabalho social. Aí eu vou entender e eu vou te explicar isso tudo detalhadamente. Combinado? Beleza? Então já fica, já de aviso, já me segue, já ativa as notificações para que você possa receber todos os conteúdos do seu processo. É um trabalho que eu não faço com frequência. Quem já me acompanha, já me conhece, sabe que eu não faço isso com frequência. No máximo eu faço isso uma vez por mês e olhe lá, quando eu estou com muita vontade, porque quando eu abro esses grupos, vem uma quantidade grande de cobradores e obsessores espirituais e isso me incomoda, entendeu? Vou ser bem sincero com você. Os seus obsessores e cobradores, eles não querem a sua evolução. Não querem. Então, o que eles fazem? Eles partem para cima de Moá, aqui, que vai ajudar você. Então, isso me deixa num nível de estresse tão grande, você não tem noção. Mas, com a prática, com a autopercepção, com a autocorreção que eu faço em mim, isso vai sendo aliviado. Então, por isso que eu ajusto em apenas 20 vagas, não mais do que isso, que é para poder dar conta desse quadro de obsessão espiritual. Tá bom? E aí, para isso, Hélia, fala comigo no particular, tá bom? São 20 vagas, já começaram as inscrições, e já tem pessoas que já me mandaram no particular, no direct, o comprovante. Vale salientar que a inscrição ela é feita quando você envia o comprovante do Pix e entra lá no grupo específico para isso, tá bom? E aí eu te envio tudo isso no particular. Tá bom? Falamos sobre cansaço constante, oscilação emocional. Quando a pessoa ela tem essas oscilações emocionais, cara, isso gera um problema tão grande. Eu já vi casal brigar por conta dessas oscilações emocionais. Inclusive, eu quero aproveitar e falar com você que é casal, que tem um relacionamento e está com a relação em crise. Eu estou abrindo para o campo agora um novo cenário. Eu e a minha parceira, a gente está facilitando cursos para casais dentro de várias vertentes. Dentro da vertente de comunicação, um tratamento individualizado para trabalhar a primeira pessoa de cada um da relação e para trabalhar um terceiro elemento que é a relação. E aí a gente consegue trabalhar isso dentro de perspectivas do quanto cada um dos dois está trazendo afeto um para o outro, o quanto cada um dos dois está contribuindo para esse terceiro elemento que é a relação a dois, o quanto que essa relação a dois está sendo impactada ou não com a intimidade ou com a falta da intimidade e a comunicação, certo? E tudo isso é trabalhado ora individualmente, ora trabalhado a dois, dentro de um processo seguro, de acolhimento, de muito respeito, onde a gente inclui a apometria somática, a tomada de consciência, as 5 linguagens do amor, uma série de elementos. Então, se você tem esse desejo, já fala comigo no particular, tá? E você vai ter muitos benefícios e isso vai te ajudar. Pimenta estraga relações. Eu não entendi, Princess. Você poderia me explicar isso melhor? Pimenta estraga relações. Depende. Depende do que você está falando, certo? Tudo vai depender da quantidade e da intensidade do quanto a relação está apimentada. Como sabemos a cor da nossa aura? Ah, muito boa sua pergunta. Isso é medido, tá? E isso vai variar de acordo com o seu gradiente emocional, Princess. Vai depender muito do seu gradiente. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um gráfico
e aí com ele você vai entender melhor, tá? Aqui tem um gráfico que eu desenvolvi, isso aqui é um dos meus filhos, que eu desenvolvi através da radiestesia. Já já eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Aqui existe uma escala que vai de 0 até 1000 MHz. Então você está percebendo que existem várias faixas de cores. Essas faixas de cores, elas vão depender da frequência da pessoa. Então, se a pessoa estiver na frequência de raiva, normalmente o campo áurico dela fica mais avermelhado, um vermelho bem sangue. Se a pessoa está na frequência de leveza, de paz, ela já vai para um campo áurico mais esbranquiçido, um campo áurico mais rosado, dourado. Tudo isso vai depender. Se ela está numa frequência de vergonha, normalmente o campo dela está mais acidentado. Acidentado não, acinzentado, certo? Então isso vai depender muito do contexto. Então quando a pessoa tem oscilações emocionais, ela normalmente tem conteúdos de abandono que está vibrando ali no campo dela em nível máximo. E isso pode estar associado com brigas, desentendimentos, também obsessão espiritual pode vir nesse cenário, certo? Confusão mental. Quando a pessoa tem um relato de que ela está entrando em rota de colisão com muitas pessoas, muito provavelmente ali existe também obsessão espiritual, hologramas, implantes astrais colocando um contra os outros, certo? E isso vai fazendo com que a pessoa ela fique num cenário disfuncional. Consegui responder sua pergunta, Princess? Agora vamos abrir aqui a caixinha de perguntas. Bruxaria. Vamos já falar sobre isso, tá? O que eu quero alinhar com você? Traga a sua pergunta na caixinha de interrogações, que está aqui a interrogaçãozinha, pois a sua pergunta, ela vai ajudar, tá? Hélia, para você participar, como eu falei mais cedo, tá? Você precisa fazer sua inscrição, entrar no grupo específico e eu te passo essas informações lá no particular, tá bom? Já recomendo, se você ainda não tiver, entrar no grupo de avisos agora. Basta você escrever aqui embaixo a palavra grupo, certo? Tudo em caixa alta. E aí o Dan, o meu assistente virtual, ele vai entrar em contato com você e você vai poder entrar no grupo de avisos. Lá eu te envio o link, aí você se apresenta para mim também no WhatsApp. Fala, oi Daniel, eu sou a Hélia, que estive na live. Aí eu vou entender e vou te enviar o material, tá bom? Como posso proteger o meu ectoplasma? Wanda, do mesmo jeito que você já está fazendo. Como eu já tenho te acompanhado, né? E já venho acompanhado o seu caso, você já tem entendimento de Mércabas, você já tem entendimento de gráficos radiônicos, você já tem entendimento de cristais que fazem o processo de absorção de negatividade do jeito que você já está fazendo. Quando você ativa os Mércabas para você, para sua casa, para sua família, você já está protegendo o seu ectoplasma, tá bom? O problema é as pessoas que ainda não estão fazendo isso por falta de conhecimento. Então, se você não sabe o que são Mércabas, se você ainda não está usando os Mércabas, eu recomendo com urgência que você faça o aprendizado dos Mércabas. Existe um curso pronto que está gravado em plataforma fechada, que está lá na minha bio. Quando você for lá na minha bio, clicar aqui Daniel HAMDO, você vai ver que tem no Linktree, existem os primeiros links de cima para baixo, tem lá curso de autodefesa mediúnica, você vai aprender o que são Mércabas, o que é a mediunidade, os 12 tipos de mediunidade, como eu identificar quando ela está em equilíbrio ou reprimida e como me proteger. Tá tudo lá bem descrito nesse curso, numa tarde ou numa manhã você assiste, você já implementa de forma prática, por apenas R$ 97,00, tá bom? Vale muito a pena. Vamos para a próxima pergunta. Então, traga a sua pergunta aqui na caixinha de interrogação, por gentileza, porque vão passando muitas pessoas e mensagens e aí eu não consigo acompanhar tudo. E já aconteceu de algumas pessoas ficarem chateadas comigo, de fazer a pergunta e eu não conseguir ler porque é muita gente, tá bom? Então, pode acontecer de eu acabar não conseguindo pegar a sua mensagem. Então, para você não ter esse dissabor, eu peço gentilmente que você escreva aqui embaixo, tá bom? Na caixinha de interrogação. Bruxaria. Não entendi, Prince. Você pode refazer a sua pergunta? O que você está querendo saber em relação à bruxaria? Qual é o campo áurico de uma pessoa com bruxaria? Se for essa pergunta, eu estou supondo, tá? Mas você me confirma se seria isso. Se for isso,
O campo, normalmente, de uma pessoa que recebe magia negra e bruxaria, ele fica todo preto, ele fica escurecido. A pessoa não consegue ser visível para nada do que é bom, ela só fica sendo vista pelos seres negativados por conta do campo de magia negra, ok? Por isso que o campo de magia negra ele é tão perigoso, tão nocivo, e ele pode até matar, certo? Dependendo do tipo de intenção. Não há tratamento para solteiros? Claro que há, Wanda. Existe tratamento para solteiros, com certeza. Para solteiras, existe, no seu caso, você está no melhor momento para que você possa se transformar. Dentro da metodologia que eu utilizo, além de usar a radiestesia e a apometria, existe uma técnica muito poderosa, que é o Eneagrama, onde Ene vem do grego de 9, grama está ligado a um desenho geométrico de 9 pontos, e o Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento, onde eu me entendo e mapeio os meus motivadores e os meus sabotadores. Quando você faz uma entrevista e você mapeia quem sou eu, você começa a entender os meus motivadores e os meus sabotadores. E você que está solteira nesse momento, você está no melhor momento para você se transformar. Você sabia disso? Por quê? Porque você está antes de iniciar um novo relacionamento com alguém. Porque o relacionamento afetivo, ele é um grande gatilho de cutucar exatamente os nossos sabotadores. O relacionamento afetivo, ele se torna um grande espelho para eu mapear e identificar os meus sabotadores. Mas como a gente não tem clareza disso, como a gente não tem autopercepção disso, isso tudo passa batido e fica no automático. Então, quando você se conhece agora e você se mapeia agora, fica muito interessante. Então, dentro da minha metodologia, existe também, acredite, existe também, a gente ainda não trabalhou isso juntos, mas existe um processo da gente fazer uma entrevista, no primeiro momento. Essa entrevista dura 1 hora, a gente pega uma sessão só para isso, e nas outras a gente faz uma combinação de 40 minutos de Eneagrama e 20 minutos de apometria. 40 minutos de Eneagrama, 20 minutos de apometria, e vai fazendo isso por uma sequência de 6 a 7 sessões dentro de um ciclo de tratamento de 10, certo? E aí é um processo muito mais profundo do que a gente já iniciou com a apometria somática somente, tá bom? Então, se você tiver interesse, depois a gente pode trazer a consciência. Princess, por gentileza, escreve sua pergunta na caixinha de interrogação, tá bom? Eu não consegui entender sua pergunta. Procura fazer sua pergunta, Princess, de uma maneira mais ampla, tá? Se você puder fazer ela bem ampla, de uma vez só, fica melhor para eu conseguir compreender. Porque você vai mandando palavras soltas e eu não consigo compreender. Então procura refazer sua pergunta de uma maneira melhor, tá bom? Por gentileza. Eu acho que tem um obsessor apaixonado por mim e ele não me larga. Estou muito cansada, sem forças. Wanda, esse obsessor, ele é espiritual ou ele é encarnado? Às vezes é encarnado, viu? Às vezes é encarnado. É desse jeito. Então procura avaliar o que em você ainda está atraindo esses obsessores encarnados, apaixonados, que parece aquele gambá do Tiny Toons. Não tem aqueles gambá que a, a gambá falsa, ela sai correndo, e o gambá aparece do outro lado, ela sai correndo para o outro lado, ele aparece na outra porta. Pois é. Pode ser que esteja acontecendo isso. Ai, ai. Vamos aqui para a próxima pergunta. Bom, continuando aqui a nossa live, né? Já falei de cansaço constante, oscilação emocional, confusão mental, sensação de peso energético. Isso são situações e cenários que o seu campo áurico pode estar enfraquecido, pode estar fraco. Beleza, Wanda? Na próxima sessão a gente marca já isso daí, tá bom? E eu acredito que isso vai se somar bastante ao que a gente já trabalhou, já desenvolveu no nosso processo e vai te ajudar bastante a você destravar novas amarras,
novos processos inconscientes, certo? É porque como tinham tantas demandas antes, eu preferi focar só na apometria. Mas a gente pode agora, a gente pode mapear esses cenários e compreender esses motivadores e sabotadores, o que me move de verdade, o que me sabota de forma inconsciente, para que eu possa reduzir isso e crescer o que me move, os meus motivadores, a minha melhor versão. Tudo isso a gente pode trabalhar bem. Sensação de peso energético. Quando a pessoa tem essa sensação de peso energético, impressionantemente, ela acaba trazendo uma sensação de não ter energia, ela não consegue se mover rumo a um processo, a um objetivo, certo? E isso pode ser um sinal de um campo áurico fraco. Drenagem em ambientes. Isso foi o tema das lives da semana passada, onde eu fiquei falando sobre as questões de drenagem energética em ambientes densos, quando a pessoa não tem o entendimento de Mérkabas. Então, você terapeuta, você psicoterapeuta, você que trabalha numa linha de frente ajudando as pessoas, você que trabalha facilitando o despertar para os outros, você precisa saber se proteger, entendeu? Principalmente se você deseja trabalhar com grupos, se você deseja fazer trabalhos, seja remoto ou presencial, com grupos, você precisa saber se proteger. E você não pode ser vítima das circunstâncias, seja do ambiente ou do campo de densidade das pessoas. E por esse motivo é que eu te convido a você se defender, se proteger, e você aprender cada vez mais a você saber gerar um campo de isolamento e de autodefesa psíquica energética, tá bom? Isso tudo você consegue me seguindo. Então, se está fazendo sentido o que eu estou falando, já me segue e já ativa as notificações, pois eu tenho feito lives de segunda a sexta-feira, nesse horário de 1h30 até as 2 horas. E a cada 15 dias, no dia 6 de abril, eu vou fazer uma aula gratuita, profunda, para você que é terapeuta, você que é mulher empreendedora. Eu te convido a você entrar no grupo de avisos, pois lá é um grupo fechado que eu compartilho conteúdos exclusivos e um deles é essa aula que eu faço a cada 15 dias. Nessa semana eu fiz uma e a próxima eu vou fazer daqui a 15 dias. Além disso, existem mais 3 presentes que ficam disponibilizados lá no grupo de avisos, lá na descrição do grupo, que você já tem acesso imediato. E eu te convido a você acessar isso por lá. Mas para isso você precisa entrar no grupo de avisos. Basta você escrever aqui a palavra grupo e você poder participar, tá bom? E para a gente poder finalizar a nossa Live Express, os últimos sinais de fraqueza no seu campo áurico, além da drenagem dos ambientes, além das relações que sugam energia, é você poder se compreender. Então, se algum desses pontos fez sentido para você, eu te convido a você marcar uma sessão diagnóstica comigo. Eu faço uso da radiestesia, que é uma ferramenta de medição energética. A gente mapeia se tem obsessão espiritual, se tem magia negra, se tem feitiço, bruxaria. A gente mapeia se tem algum tipo de interferência espiritual, cobradores espirituais ou obsessores espirituais. São diferentes, tá? Uma coisa são cobradores espirituais, outra coisa são obsessores espirituais. Existe diferença, embora você, como leigo, ache que é tudo igual. Não é. Dentro da apometria somática, a gente aprofunda isso e explica isso para quem faz a formação para os alunos que se tornam terapeutas. E aí você consegue trazer compreensão, entendimento e, acima de tudo, o mais importante, um alívio que não tem como explicar. É um alívio profundo emocional, de você sentir assim, ó, que coisa boa, estou conseguindo respirar melhor, estou conseguindo respirar de forma mais profunda. Ai, que coisa maravilhosa. Entende? Então você começa a trazer mais clareza para a sua vida. Então, se alguma coisa dessa live fez sentido para você, tocou o seu coração, então vem comigo para essa aula secreta que eu vou fazer e vai te trazer uma tomada de consciência muito boa. E para quem chegou agora no final da live, na segunda-feira eu vou fazer um trabalho social para viúvos, com uma energia de troca simbólica, muito simbólica, de apenas R$ 80. Então, para isso, já fala comigo no direct e aí eu te passo mais informações, tá bom? Um forte abraço, fica na luz e até amanhã para a live de amanhã, esse mesmo horário. Tchau, tchau.